Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre direito de família, falar um pouquinho sobre guarda e visita, que é um assunto que vocês gostam bastante, né? E de certa forma até atendendo a várias indagações que eu tenho recebido aqui no canal. Gente, eu sempre tenho uma preocupação de quando eu trago os assuntos aqui para vocês, abordar de forma mais realista possível, assim, muito pé no chão, a fim de que vocês não se sintam enganados e nem mesmo inflados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A gente traz a informação e procura explicar para vocês as consequências de determinados atos ou então a ausência da prática de determinadas coisas que vocês deveriam fazer e não fizeram ou não fazem. E uma dúvida muito constante de vocês é no que diz respeito àquelas situações onde um determinado membro da família, vamos supor uma tia, vendo um sobrinho ali numa situação difícil, o irmão com dificuldade para criar aquela criança, ela pega, abraça aquela criança, leva para casa dela, começa a cuidar, vai criando vínculos, vai criando amor com aquela criança, vai se acostumando, aí pega, faz um convênio médico, quando pensa que não, já botou na escola, participa das festinhas escolares com a criança, representando a criança ali como se mãe fosse, e o pai ou a mãe aparece quando quer, ou às vezes nem aparece, né? O tempo vai passando e as pessoas não têm assim uma preocupação de tentar regularizar aquela situação ou mesmo conversar com os pais da criança para que, se for o caso, até mesmo devolver aquela criança para os pais, porque na verdade a criança não é dela, né? A criança aí é uma sobrinha, como no caso que eu peguei agora há pouco, que eu estava respondendo. Embora, no meu entendimento, embora seja extremamente nobre esse tipo de comportamento, esse tipo de comportamento, né? Embora seja nobre, seja generoso, com certeza ajude ali aqueles pais, está ajudando aquela criança, mas isso pode ter consequência. E aqui eu quero deixar claro que o exemplo que eu estou dando e a explicação que eu estou dando é quando tem laços de sangue. Então eu estou falando aqui de uma tia, porque se for estranho, a gente já está passando por uma outra situação, aí a gente tem que adentrar no campo da adoção, que eu não gosto muito de tocar nesse assunto, prefiro não tocar por causa da complexidade. Eu estou falando aqui de direito de família, casos vinculados diretamente a uma ação de guarda, tá certo? Então, essa tia está com essa criança há muito tempo, no nosso caso aqui, referente à pergunta que eu respondi há pouco, a criança já tem 4 anos, e lá um belo dia aparece o pai ou a mãe, vim buscar meu filho. Gente, honestamente, é para chorar, né? Para quem está vivendo essa situação, para quem tem passado por isso, eu não sei nem se eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa, porque deve ser terrível, né? Imagine você criar uma criança de 1 ano até 4 anos e de repente a mãe aparece querendo levar a criança embora. Então, é por isso que a gente fala. É importante regularizar a guarda, seja quem for, trate-se de quem for. Às vezes até o caso da mãe. Às vezes é aquela mãe que se separou e não tomou providência. Meu filho ninguém tira de mim. Quando pensa que não, é o pai que está entrando com pedido de guarda. Ela vai perder a guarda? Acredito que não, mas vai ter uma certa dor de cabeça que ela poderia evitar se ela já tivesse regularizado de imediato, né? Pleitearia a guarda, a parte contrária ficaria com direito de visita, ela não teria grandes preocupações. Mas voltando no nosso caso aqui da tia, então essa mãe aparece e vem pegar essa criança. A tia pode dizer, não, eu não vou entregar? Infelizmente não pode, porque é mãe, né? A guarda natural é do pai e da mãe. E fora isso, pai e mãe detêm, conforme a lei, o poder familiar sobre os filhos. Aí, o que resta para a tia? Ela pode tentar pedir a guarda? Eu entendo que pode,
Por quê? Porque a criança já tem vínculos afetivos desenvolvidos com essa tia. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E vínculo, no meu entendimento, é muito importante mesmo nas ações de guarda, quando a gente fala de crianças nessa faixa etária. Ela conta muito. Tá bom? Então, nesse caso, a mãe leva embora. O que a tia pode fazer, né? Que foi até a resposta que eu mandei para a consulente. Ela pode entrar com ação de guarda? Pode sim. Né? Ela pode, com base em toda essa situação, em toda essa estadia da criança e toda essa permanência da criança durante todo esse tempo na casa dela, ela pode sim, em nome próprio, pedir a guarda da criança, esclarecendo para o juiz que a criança estará melhor com ela do que com a mãe. Ela vai conseguir? Não dá para saber, gente, porque mãe é mãe. Mas conforme seja a situação que a criança tinha e para onde aquela criança vai, né, visando única e exclusivamente o bem-estar do menor, pode sim ter uma surpresa, né? Porque não é impossível que a tia consiga a guarda, né? Mas deixando muito claro, mãe é mãe. O juiz tirar a guarda de uma mãe para entregar para uma tia não é uma coisa fácil, tá? Mas vamos dar uma complicada aqui, ou de repente até dar uma melhorada aí para você que está me assistindo e que tem uma situação como essa. Na pergunta que me foi enviada, o pai morava junto também, né? Então, no caso, a tia é irmã do pai da criança. E qual é minha sugestão nesse caso? Qual seria uma ideia de solução para esse caso? O pai pode pedir a guarda. Tá todo mundo morando ali, tá o vô, tá a avó, tá a tia, tem o pai também. O pai pode pedir a guarda sem nenhum problema, né? Entendo que de repente fica até mais simples de resolver o problema, porque o pai já tem a guarda natural também. E a mãe até então estava distante, nunca pleiteou essa guarda, ou seja, existia ali para os tios, para os avós e mesmo para o pai a guarda de fato. Então, se o pai pede a guarda, aí eu tô falando processualmente, tá bom, gente? Fica muito mais simples dele conseguir do que se for a tia sozinha. Mas digamos que o pai às vezes está doente, o pai tem qualquer outra dificuldade ou não quer pedir a guarda. A tia não pode pedir? Pode, né? Como que a gente resolve essa situação? O profissional da confiança de vocês vai ouvir toda a história. Cada caso é um caso, cada caso traz em si a sua particularidade, os seus detalhes que são transformadores. Ali, conforme a situação que a gente ouve, conforme o problema ali que o cliente traz, a solução é totalmente diferente do outro que a gente fala, dá para resolver igual. Não dá. Cada caso é um caso, tá bom? Mas que fique claro para vocês, está com a guarda, estejam cientes. Se você não é mãe, se você não é o pai, ou resolve o problema da guarda, ou esteja ciente que em algum momento aquele pai ou aquela mãe vai aparecer para pegar o filho deles, né? E aí vai restar para você o quê? Brigar no judiciário, ou pleiteando a guarda, ou em alguns casos, quando não dá para pleitear a guarda, pedindo direito de visita, que também foi uma pergunta que eu respondi agora há pouco. E, inclusive, a mãe não deixa mais a tia ver a criança, a tia que criou durante muitos anos a criança. Olha que situação triste, né? Então, por isso que a gente tá sempre dando esse alerta aqui para vocês, e não é história da carochinha não, tá bom, gente? São casos reais, coisas que de fato acontecem, e vou dizer para os senhores, traz muito sofrimento, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Deixa a curtida de vocês, compartilhem o vídeo com seus amigos, com quem esteja vivendo uma situação parecida com essa. Se inscreva aqui no canal, não paga nada, é gratuito, tá bom? Não saia daqui sem fazer isso pelo canal e por mim, por favor, tá? E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!